Bem-vindos a mais um vídeo que analisa as corridas da Cycling District League 3. Hoje, pela primeira vez em 3 edições, fizemos um contrarrelógio. E que prova temos aqui? Era finalmente aquela prova que todos esperam, porque aqui já não há inteligência, não há draft, não há poupanças, é mesmo cada pessoa ir a fundo e ver o que realmente consegue fazer. E foi isso que aconteceu, mesmo para mim, que acabo por ter mais experiência, eu sabia que isto ia ser um desafio, mas sem medos e olhando para isto com um treino, tentei aceitar o desafio com muito otimismo. Vamos ver o que é que realmente aconteceu. Eu disse que não havia inteligência, mas não é bem assim. Há muita inteligência. É tudo sobre. Um contrarrelógio é muito sobre gestão do próprio esforço. Para hoje, estamos a mostrar o vídeo completo, portanto, são cerca de 23 minutos, mas num modo acelerado. Que vocês veem que o arranque, obviamente, não foi tão forte, porque as pessoas sabiam que não precisavam de fazer um sprint. Contudo, um arranque num contrarrelógio é sempre muito importante para a bicicleta embalar e por isso é que se tenta sempre colocar uma velocidade superior no início, não é? Mas sem que o pulso acabe por subir muito. Nesta fase levávamos 2 minutos e reparem, o Michel Machado a continuar acima dos 5.5 watts por quilo e já a abrir 8 segundos para mim. Mesmo o Pedro Pereira, que ele é um especialista num contrarrelógio, já tinha aberto também 6 segundos nesta altura. E portanto, isto era, neste mapa, é muito importante ser inteligente e fazer os primeiros 5 km, que eram completamente planos, de uma forma, vamos dizer, controlada. Porquê? Porque logo a seguir tínhamos 3 km de subida e ia ser bastante difícil. Quem começasse realmente muito a fundo nesta fase iria certamente depois quebrar na subida. Eu tentei ir gerindo o esforço, como veem neste momento o meu pulso ainda vai a 175, é um pulso relativamente saudável, se bem que eu, para quem acompanha há mais tempo, 175 é acima já do que deveria nesta altura. Porquê? Porque derivado de eu andar com bastante fadiga nas pernas, de estar a colocar mais carga em preparação para os campeonatos do Maiús que vão decorrer em agosto, as pernas andando cansadas, o pulso não sobe muito. E portanto, neste momento, quando estou fresco, ainda subo aos 205 de pulso. Nesta fase tenho tido muitas dificuldades a subir acima dos 190, 192 e portanto 175, 176 já é algo que não me permite aqui subir o pulso muito mais do que isto nesta fase. Como vocês veem, aqui os atletas foram tendo estratégias diferentes numa altura que entramos de momento na subida. Até antes de falar um bocadinho de estratégias, falar-vos também na escolha da bicicleta, que acabou por ser bastante importante, porque quem fosse com uma bicicleta normal teria vantagem nesta subida, mas uma vez que tínhamos 5 km de plano e depois havia um plano alto, mais uma descida longa e acho que 2 km finais também planos, quem não levasse uma bicicleta contra-relógio iria perder muita velocidade média. E portanto, eu até à data continuo a dizer que acho que compensa. Não fui com um sistema completamente aerodinâmico, as minhas rodas de trás não iam fechadas, não ia portanto de rodas abertas, um setup um bocadinho mais híbrido, mas com a bicicleta de contrarrelógio, que sim, esse é o fundamental. Voltando a olhar um bocadinho para os números, porque já passamos digamos 1 km da subida, nesta fase não ia fácil. Vem o meu pulso 186, 187. O que é que me passava pela cabeça? Nesta fase, obviamente, eu sabia que era aqui que poderia ganhar ou perder bastante tempo. Ainda não estava a usar muito o músculo, importante mencionar que, como veem, a minha cadência é muito perto dos 100, era fundamental ter uma boa cadência, usando mais a parte cardiorrespiratória, o que me ia dar vantagem para a parte final utilizar menos cadência e, portanto, mais o músculo. Ainda assim, o Fábio Moraes ia quase a 20 segundos de mim, o Bruno Lemos já a 30 segundos, e depois também o Pedro e o Michel bastante à frente. Atrás seguia o Nuno Coimbra, que foi muito tempo comigo, a Vânia, que vinha a fazer um contrarrelógio fantástico, mas salvo erro
sem bicicleta de contrarrelógio, o que a penalizou, porque ela acabou por fazer os mesmos watts por quilo do que eu, mas chegar um pouquinho atrás de mim, certamente por isso, com uma bicicleta diferente, certamente que estávamos aqui taco a taco. E depois a Raquel e o Renato a fazerem um contrarrelógio também muito saudável. Neste momento faltavam-me 600 metros da subida, já não ia nada fácil, pulso a 187, mas é aqui que na minha cabeça eu sabia que tinha que caprichar e portanto tentei elevar um bocadinho o ritmo para tentar fazer este pico da subida ao máximo e depois, seja no Planalto e no início da descida, tirar um bocadinho o pé, respirar fundo e depois voltar a carregar. Já vamos aqui a 190 de pulso, aqui já o psicológico começava a querer parar, vocês sabem como é que é, mas o contrarrelógio é uma batalha de resiliência e daí nunca ter tirado o pé. Entrava então agora neste Planalto, aproveitei aqui para respirar um bocadinho e o facto de tirar o pulso, baixei ali logo um bocadinho de nada, desculpem, tirar um bocadinho o pé no acelerador fez-me logo baixar o pulso, né? Neste momento já vamos a 185, o que me dava perspectivas de conseguir voltar a carregar um bocadinho mais à frente. No início da descida, importante, eu sei que o vídeo está muito acelerado e não deu para ver, mas importante, eu voltei a fazer ali um mini sprint, para quê? Para acelerar rapidamente a bicicleta e atingir uma velocidade maior de forma mais rápida. Todos os segundos contam e, portanto, tecnicamente é uma sugestão que eu faço a vocês quando fizerem um contrarrelógio e depois entrar numa fase cruzeiro. Vocês veem, tirei um bocadinho o pé e com isso baixei logo cerca de 10 BPMs o pulso, o que me permitia gerir um bocadinho melhor e depois apostar ali tudo nos últimos 2-3 km de plano. Nesta fase tentava não tirar muito o pé, é difícil numa descida, psicológico para quem anda na rua normalmente quer parar de pedalar, não é? Mas aqui não podemos fazer, mas aqui voltamos a entrar na fase final, literalmente 1,5 km que faltava e aqui que eu começo novamente a carregar, aqui faltava-me 1 km e seria mesmo muito importante. Olhava para a frente, via o Fábio e o Bruno Lemos com uma distância muito elevada, mas tentava ignorar isso, focava-me em mim e era uma corrida para chegar à meta o mais rápido possível. Aqui já estou a usar mais o músculo, como vocês veem, olhem para isto, eu aqui pedalava de pé para chegar rapidamente à meta. Vamos analisar agora os resultados. Quanto aos resultados, como veem, o Michel Machado fez um contrarrelógio fantástico, 5.5 watts por quilo, e portanto fez isto em apenas 20,23, menos 2 minutos do que eu fiz, portanto, completamente incomparável. E mesmo o Michel, tendo mais 6 kg do que eu, consegue colocar tanta potência bruta, como vocês estão a ver, que depois consegue atingir velocidades fantásticas. O Pedro Pereira ficou em segundo, o Bruno Lemos Silva em terceiro, o Fábio Moraes em quarto, eu quinto, depois o Nuno Coimbra, Vânia, logo a seguir a Raquel Silva, que também tem feito resultados fenomenais, o Renato, o Ricardo e por aí fora. O Eliseu também estava no estúdio, eu vi-o a fazer o último minuto, fez um super último minuto, reparem isto, ele fez 372 watts, o que para ele é fenomenal no último minuto, atingiu todos os resultados históricos dele. Quanto aos outros horários, às 7h30 da manhã foi ganho pelo Daniel Pinto, que fez 5 watts por quilo também, um resultado incrível, mas obviamente fazendo menos 0.5 watts por quilo do que o Michel Machado, demorou cerca de 1 minuto a mais. O Marcos também fez um excelente contrarrelógio com média de 4.4. Depois às 7h30 eu por acaso voltei a fazer a prova numa perspectiva apenas e só de treino, por diversão, fiz aqui uma média de 4.3, foi uma boa segunda série para mim, quando na primeira eu fiz 4.6, eu acho que acabei por gerir bastante a primeira parte do contrarrelógio. O meu pulso médio no horário que eu estive a competir foi de 170 e poucos e deveria ter sido na casa dos 180. Acho que se calhar eu respeitei demasiado a primeira parte, podia ter carregado um bocadinho mais. Mas não obstante isso, mencionar aqui o Luís Canossa continua a superar os seus
resultados dia após dia, valores incríveis, 5.1, o Rodrigo também com 5.1 de média. Aqui um atleta novo, Silva Fernandes, que acabou por fazer 4.6, o Luís Andrade com 4.8, o João Sousa com 4.6 também, um grande abraço para o João, que atingiu também os seus melhores resultados de sempre. Ainda me lembro o João Sousa quando fazia a primeira vez no estúdio, ali por volta de janeiro, quando ele começou a treinar, este tipo de esforços fazia 4.0, 3.9 e agora com muita facilidade a fazer 4.6, está num excelente momento de forma, parabéns João, continua aí o progresso, que ainda tens muito por onde evoluir. Foi bom voltar a ver a Ana Caramelo, também a nossa campeã, a fazer 4.4 de média, assim como o Bruno Silva e a Liliana, que fizeram também no estúdio, e o Bernardo Pequito. Dar aqui só também uma nota ao Bernardo, porque ele infelizmente teve aqui uns problemas de conexão no início e, portanto, este tempo foi completamente afetado por isso. Não obstante, o importante é que continuou a fazer ótimos números na jornada de progresso dele. Um grande abraço, Bernardo, e parabéns aí pelo progresso. Então, como é que estamos a nível de Cycling District League 3? O Michel Machado amelhou muitos pontos, 5 pontos a mais do que o Fábio Moraes. É verdade, uma nota também para o Fábio, ele é do Algarve e veio a primeira vez ao Cycling District, viajou de manhã, veio com o seu menino conhecer o Porto e não hesitou em vir fazer um treininho ao Cycling District. Foi muito especial para mim também recebê-lo. Obrigado, Fábio, um abraço para ti, espero que voltes mais vezes. E portanto, com estes 5 pontos de vantagem, o Michel descola e leva agora 7 pontos de avanço. Vamos ver categoria a categoria. Na 19 a 34 eu continuo à frente, um bocadinho também porque o Rodrigo Coimbra teve ali 3 etapas em que basicamente foi em Z1, Z2 porque andou lesionado. Obrigado também, Rodrigo, por mesmo assim continuas a participar, é incrível. 35-39 está o Michel Machado à frente e depois o Fábio Moraes, Daniel Pinto, João Sousa e o Marcos, numa luta aqui fenomenal. Continuamos aqui sem ter a repartição por homem e mulher, desculpem por isso, mas também dar aqui uma nota que a Raquel lidera neste momento a classificação feminina, por isso parabéns, Raquel. 40-44, o Nuno Coimbra segue na frente, com alguma vantagem sobre o Bruno Silva. O Pedro Pereira, como falhou uma prova, está aqui com uma desvantagem grande, mas havendo 2 provas ainda pela frente, um bocadinho dependendo se o Nuno e o Bruno se defendem bem, ainda pode mudar algumas coisas. 45-49, o Bruno Lemos Silva na frente, com uma vantagem curta de 5 pontos para o Luís Andrade. Eu enganei-me aqui. 50-54, temos aqui o atleta alemão na frente, seguida de Elizabeth, o Joaquim e o Luís Monteiro, que têm sido super assíduos e é incrível vê-los semana após semana a participar nestas etapas. 55 mais... na verdade, temos isto aqui muito diluído. Eu tenho a certeza que estava aqui o Pedro Lencastre, ele sem querer deve ter feito alguma mudança e mudou a sua idade. Vamos lá ver, se calhar colocou aqui nos 80 mais. Vamos lá ver se o Pedro aparece nos 80 mais ou se há algum erro de sistema. Aí está. Tanto o Pedro como o Eliseu como o Manuel Pestana eventualmente fizeram aqui alguma alteração sem querer e mudaram a sua idade. Portanto, aquilo que eu recomendo para todos é voltarem a ir ao perfil e atualizarem a vossa idade, porque eu conheço-vos a todos, treinam todos no Cycling District e eu tenho a certeza que nenhum de vocês tem mais de 80 anos. Tomara que quando chegarem aos 80 continuem com a mesma potência de agora. Acho que continuando a treinar, não vejo porque não. Quanto à próxima semana, o que é que temos pela frente? Para a semana é uma etapa que apareceu nos campeonatos de ciclismo virtual e também nos campeonatos do mundo. Uma etapa criada, são 4 voltas a isto. Começamos a descer, temos aqui quase um planinho, não há assim um gradiente por aí além, 2%. Depois há aqui uma mini subida, descemos bastante com alguns picos. E depois, isto é que é preciso muito cuidado, vamos fazer 4 vezes estes 400 metros duríssimos, com muitos blocos acima dos 11%. Aqui, olha, este aqui é 13,4%, mas é quase ali andar sempre nos 9%, 10%. E, portanto, fazer 400 metros disto é muito mais penoso do que o que se pode imaginar. E a grande questão é que são 4 voltas, portanto, mesmo que alguém atacar muito na primeira volta, fazer sozinho as 3 próximas voltas, eu tenho algumas dúvidas que conseguirá vingar, a não ser que seja super atletas e consigam sustentar uma fuga sozinho. Fora isso, acho que tem que haver aqui alguma inteligência no momento de atacar. Vai haver quem se vai guardar para estes 400 metros finais, vai haver quem vai tentar atacar se calhar na segunda ou na terceira volta, mas o importante é, conseguindo atacar, é muito importante não ir sozinho. Fazer isto sozinho vai ser muito difícil. E é isto que temos para vos mostrar, é isto que vai acontecer para a semana.
E quero uma vez mais agradecer a todos vocês que participam, a quem está a estudar participar. Também é muito fácil, não importa se não fizeram as 6 etapas anteriores, o importante é realmente participar, divertirem-se, evoluirmos em conjunto. Depois nós no Discord falamos muito sobre a etapa, antes, durante e depois. Portanto, se gostam desta vibe, desta comunidade que estamos a criar, desafio-vos também a juntarem-se a nós e continuarem a evoluir em conjunto. Obrigado pelo vosso apoio e interesse e vemo-nos para a semana.